vão ser da educação básica, mas voltado para alguns aspectos já, algumas características, algumas exemplificações do mundo em que eles vivem, ok? A metodologia tem se apropriado às reais necessidades do estudante, é claro. Se ele mora na zona rural, os exemplos, os conteúdos que eu vou estar usando como matriz curricular vão estar totalmente relacionadas ao ambiente que ele vive, à sociedade em que ele vive. A organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar, as fases do ciclo agrícola e as condições climáticas, e ainda a adequação à natureza do trabalho da zona rural. É claro, aí no caso, por exemplo, as férias escolares vão ter que se adaptar à colheita que existe naquela comunidade, naquela região. Muitas vezes até o calendário escolar é alterado por conta disso. Muitas vezes a criança, a família tem que se voltar para o trabalho da colheita ou de certas atividades próprias da época, do ano, né, das estações, e esse calendário escolar tem que ser adequado a isso também, ok? A identidade da escola do campo é definida pela vinculação com as questões inerentes à sua realidade, com propostas pedagógicas que contemplam sua diversidade em todos os aspectos, tais como sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, geração e etnia. Formas de organização e metodologias pertinentes à realidade do campo devem ter acolhidas como a pedagogia da terra, pela qual se busca o trabalho pedagógico. É claro, o conteúdo é o mesmo que nós estudamos na educação básica, no currículo aqui do nosso dia a dia. Mas as adaptações têm que ser sempre voltados, os assuntos, as práticas, aquilo que o aluno realmente está vivenciando em seu espaço social, que seria a zona rural, ok? Formas de organização de metodologias pertinentes à realidade do campo devem ter acolhidas com a pedagogia da terra, pela qual se busca um trabalho pedagógico fundamentado no princípio da sustentabilidade para assegurar a preservação da vida das futuras gerações e a pedagogia da alternância, na qual os estudantes participam concomitantemente e alternadamente de dois ambientes, situações de aprendizagem, o escolar e o laboral. Esse laboral vai explicar melhor para vocês, tá bom? Supondo parcerias educativas em que ambas as partes são corresponsáveis pelo aprendizado e pela formação do estudante. O que está falando aqui? Que todo o conteúdo que o aluno vai aprender em sala de aula, ele tem que estar adaptado ao propósito dele ser um agricultor, um morador na zona rural, que vive numa comunidade diferenciada da urbana. E para isso, né, deve ter o que? Colaboradores, parcerias. Por exemplo, visitas, palestras com pessoas relacionadas ao mundo da colheita, do trabalho do campo, das atividades relacionadas à terra, principalmente da preservação ambiental, da sustentabilidade. Não só da sustentabilidade da natureza, mas da sustentabilidade também do agricultor, que muitas vezes, por não ter muitas instruções, não consegue se manter na zona rural. Porque a vida da zona rural não é muito fácil, né? Se ele não ter, assim, um jogo de cintura de saber lidar com diversas atividades, ele não consegue nem sobreviver na zona rural. Seria mais ou menos isso o intuito da escola agrícola. Educação escolar indígena, que também tem o mesmo intuito da rural, só que voltada para uma cultura que tem uma vivência indígena. Uma educação que segue os currículos nacionais, mas que se volta para uma integração a uma cultura, a uma comunidade propriamente de atividades indígenas, atividades relacionadas ao mundo das tribos, ok? Essa modalidade ocorre em unidades educacionais inscritas em terras indígenas e suas culturas, as quais têm uma realidade singular, requerendo pedagogia própria em respeito à especificidade étnica cultural de cada povo ou comunidade,
e formação específica de seu quadro docente, observados os princípios constitucionais, a base nacional comum e os princípios que orientam a educação brasileira de uma forma geral. Na estruturação e no funcionamento da escola indígena é reconhecida a sua condição de possuidores de normas e ordenamento jurídico próprio, com ensino intercultural e bilíngue, visando a valorização plena das culturas dos povos indígenas e a afirmação e manutenção de sua diversidade étnica. Está falando aqui, quando se trata de uma educação indígena, o objetivo principal é que eles tenham uma formação para integrar o território nacional como brasileiro, como cidadão, tem direitos e deveres, mas que por outro lado não exclua a sua cultura e a sua forma de viver. Ok? Então, dessa forma, eles têm direitos garantidos constitucionalmente, de ter a preservação da língua, onde a educação é ministrada na sua língua natal, no caso, a sua língua que foi herdada pelos seus ancestrais, e também pela língua brasileira, que é o português. E todos os seus elementos culturais devem ser conteúdo abrangente das metodologias e dos conteúdos ministrados para que se garanta a preservação daquela etnia e não haja extinção das poucas tribos indígenas do país. Educação escolar quilombola. Quilombola é um pouco menos existente. Existem poucas comunidades quilombolas, que seriam as quilombolas. Aqueles grupos que se mantiveram de antigos quilombos, né, ou reuniões de negros afros foragidos que formaram comunidades isoladas em alguns lugares do Brasil. No caso, seria a cultura negra. A educação escolar quilombola é desenvolvida em unidades educacionais inscritas em suas terras e culturas. São terras exclusivamente tombadas como terras quilombolas, assim como também as indígenas em terras em reservas de tribos tombadas pelo patrimônio, ok? Requerem pedagogia própria em respeito à especificidade étnica e cultural de cada comunidade e formação específica de seu quadro docente, observando os princípios constitucionais, é claro, garantir o direito constitucional da sua nacionalidade, da sua língua, da sua cor, da sua espécie, no caso aí, tá? Na base nacional comum e os princípios de orientar a educação brasileira como um todo, na estrutura e no funcionamento das escolas quilombolas, bem como nas demais, devem ser reconhecida e valorizada a diversidade cultural. É claro, da mesma forma como a indígena, a quilombola vai garantir o quê? Que a cultura negro específica dos quilombos sejam preservadas em todas as suas formas, todos os seus aspectos, os aspectos culturais, do artesanato, da língua, das danças, da alimentação, da habitação, da forma de vida de uma forma social e da sua sociedade, ok? Educação à distância, que é essa que nós estamos vivendo pela primeira vez, que é garantida a todos os níveis de ensino, que nós já vimos muito bem isso, em casos especiais como pandemias. Então, vamos aprender aqui mais uma vez, voltando lá no estudo anterior. Em casos excepcionais, a Constituição e a LDB garante a educação à distância nessa modalidade que nós estamos vivenciando atualmente, por conta de situações específicas, como exemplo, pandemias, ok? Então, tem validade igual às aulas presenciais. E essa modalidade ela foi criada há algum tempo, principalmente pela dificuldade de você levar escolas, né, de tijolo, carteira, para todos os cantos do Brasil, devido às diferenças regionais e as grandes distâncias que tínhamos que percorrer em lugares que eram difícil acesso, no caso. Então, o EAD foi criado primeiramente dessa forma. Ela foi criada primeiramente pelo rádio, as aulas eram ministradas pelo rádio, o rádio era sintonizado até longas distâncias, depois através de videoaulas que eram gravadas
em VHS, e eles assistiam e depois se deslocavam até um lugar para fazer uma prova presencial. E atualmente, pelos meios de comunicação instantânea, né, elas chegam a qualquer região do Brasil pela transmissão via satélite e fibra ótica e tudo mais que vocês conhecem hoje, que em qualquer canto do Brasil tem um celular, tem um computador ou algum meio de comunicação que possa ser recebidos os sinais e serem ministradas aulas à distância, ok? Educação à distância é a modalidade educacional na qual alunos e professores estão separados física e temporalmente. E por isso faz-se necessária a utilização de meios tecnológicos de informação e comunicação. Nós estamos agora separados no tempo e também no espaço. Eu estou aqui na minha casa e vocês estão na casa de vocês ou em algum lugar. Eu estou ministrando essa aula agora às 5 horas e alguns minutos. Vocês vão assistir a hora que vocês puderem. Isso seria a separação física e temporal. A pessoa, ela assiste no lugar que ela quer e no horário que for possível, ok? Essa modalidade é regulada por uma legislação específica e pode ser implantada na educação básica, educação de jovens e adultos, educação profissional técnica e de nível médio, e na educação superior. Na modalidade do EMEJA, eu lembro que tinha uma época em que o professor, ele trazia já o VHS com as aulas gravadas, ele colocava no videocassete, o aluno assistia, ele não precisava nem dar aula e a prova vinha pronta do estado. Então, era a mesma fita VHS para todo o território estadual ou nacional e as provas eram únicas também. Ok? Hoje existe a modalidade do telecurso primeiro e segundo grau na televisão, seria a mesma modalidade, todo mundo assistindo a mesma coisa e depois faz uma prova única. A modalidade de educação à distância caracteriza-se pela mediação didático-pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem, que ocorre com a utilização de meios e tecnologia de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Então, as orientações são dadas, os conteúdos são dados ou de forma escrita ou em documentos enviados virtualmente para vocês. As instruções são dadas ou videoaula, ou áudio, ou até eu estou dando, por exemplo, orientações via Zap, que é um novo meio que foi criado, ou salas virtuais criadas para isso. Então, seriam várias formas que hoje nós utilizamos na educação à distância. Tá? As orientações são dadas à medida em que o aluno necessita de orientação. Ok? Essas são as modalidades de ensino escritas na legislação educacional. Existe uma discussão com relação à inclusão de outras modalidades, porém a maioria dos profissionais que atuam com o direito educacional acreditam que essa inclusão não deve acontecer em breve. São exemplos de modalidades que estão em discussão a educação para a população em situação de rua. Então, olha bem, existem outras modalidades de ensino que estão sendo discutidas, que podem ser criadas futuramente. Para a população de rua, por exemplo, São Paulo hoje é uma população de rua igual a uma cidade pequena do interior. Pode ser criada futuramente uma modalidade de educação para os moradores de rua, por que não? Educação para os ciganos. Aqui no Brasil, vamos falar que é cigano. Cigano tem uma cultura diferenciada. Nós não conhecemos muito bem porque nós não temos muito contato com eles, mas na Europa existem muitos grupos de ciganos, principalmente na Europa e no sudoeste da Ásia. Tá? Educação ambiental, de repente pode estar oferecendo uma educação à distância ambiental para toda a sociedade, seria uma coisa interessante isso, e dentre outras. Ok? EJA. Cerca de mais de 1.000 escolas estaduais paulistas oferecem as aulas de EJA, Educação para Jovens e Adultas. Nesse modelo, é possível concluir tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio.
Então, para você frequentar o EJA, que é o EMEJA Nosso da Noite, no ensino fundamental, você tem que ter no mínimo 15 anos, tanto para a alfabetização quanto para o ensino fundamental da segunda etapa das séries finais, tanto para um primeiro aninho, por exemplo, a alfabetização, quanto para o sexto ano, tá? E 18 anos para o ensino médio, 17 anos para o ensino médio, ok? As aulas do ensino fundamental são abertas para os alunos a partir de 15 anos. Já os interessados em concluir o ensino médio precisam ter no mínimo 18 anos ou 17 anos completados até o final, no caso aí, tá? Os módulos de 6 meses cada são equivalentes aos anos e séries do ensino regular. Então, cada 6 meses equivale a um ano. O curso conta com 4 horas diárias de segunda a sexta. São 4 aulas por dia, de segunda a sexta. Nós temos agora uma outra modalidade de ensino, que é o chamado CEJA. Eu queria falar um pouquinho para vocês do que está aqui na apostila e falar um pouquinho mais de algumas alterações que ocorreram atualmente, tá? O que é o CEJA? O CEJA é o Centro Estadual de Educação para Jovens e Adultos, tá? O CEJA, ele, aqui está dizendo que o CEJA conta com 31 unidades, hoje são mais de 39, em 2009 acrescentaram mais algumas, hoje são mais de 39 no estado, ok? Então é uma modalidade de ensino criada pelo estado. O diferencial do modelo é que ele oferece carga horária flexível e dá oportunidade aos alunos com mais de 18 anos que querem voltar à sala de aula. No CEJA, o aluno recebe o material de ensino no ato da matrícula e é orientado a criar um plano de estudo. Sempre que sentir necessidade, pode recorrer ao centro para tirar dúvidas presenciais com professores. Então, ele não tem que ir todo dia na aula. Tem uma escola para ele se matricular e frequentar. Mas ele recebe todo o material em casa para estudar por conta e quando tem dúvida ele pode recorrer até a escola para tirar dúvidas com professores que estão de plantão lá. No Novo Horizonte não tem. Se tem 39 no estado, elas vão aparecer nos centros maiores, é claro. Ok? Vocês podem dar uma pesquisada na internet que ele vai aparecer com informações mais específicas, ok? Correto? Nós temos ainda, olha bem que importante, vocês não esqueceram, CEJA, tá? Centro Estadual de Educação para Jovens e Adultos, tá? A frequência não é diária, mas ele tem que comparecer às aulas e tirar dúvida, estudar com o material recebido e fazer uma prova única que é marcada para todas as escolas e é uma prova única para todos os centros. São 39 lugares vão ter a prova no mesmo tempo para avaliar, para certificar o aluno e ele concluir ou não o ensino fundamental ou médio, ok? Então, 15 anos e 18. E nós temos uma outra modalidade de ensino que vocês devem ouvir, que é o chamado PEP, tá? Que é o Programa de Educação nas Prisões, são as escolas prisionais. Lá existe um professor que vai passar atividades, orientar os alunos, um pedagogo especializado, para que as pessoas que estão em prisões possam prosseguir os seus estudos dentro dos institutos de prisão. Isso também beneficia, por exemplo, a pena deles. Se eles estudarem, eles têm uma redução mínima de pena, ok? Então não se esqueçam desse nome aqui, certo? Programa de Educação nas Prisões. E nós temos ainda o chamado ENSEJA, ok? O que é o ENSEJA?
Vamos lá. Enseja, todo ano procura a gente na escola para fazer matrícula pela internet. Que é o Enseja? É um exame nacional. Você faz uma prova de cada disciplina. Se você passa, você conclui o ensino fundamental ou o ensino médio, ok? Essa prova se chama Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Todo ano a pessoa pode fazer inscrição e se deslocar até uma escola, um polo, no caso nosso aqui é Catanduva, fazer uma prova das disciplinas básicas do núcleo comum, no caso da base comum, e se ele conseguir uma média, ele conclui o ensino fundamental ou médio. Se ele tem 15 anos ou 18 e ele não fez o fundamental, primeiro ele tem que fazer o fundamental. Passou do fundamental, ele pode se inscrever novamente e prestar o Enseja para o ensino médio. Só que ele tem que adquirir, ele tem que ter média em todas as disciplinas. Se uma das disciplinas ele não tiver média, ele fica como de DP. Aí, por exemplo, no outro ano ele volta só para fazer aquela disciplina. Enquanto ele não conseguir média em todas as disciplinas, ele não consegue a certificação. Quem emite a certificação é a Secretaria de Estado de São Paulo, que quem controla essa modalidade de ensino são as escolas estaduais ou a Secretaria Estadual de Educação, ok? Espero que tenha ficado claro, que vocês possam entender melhor. E o que eu vou pedir para vocês é que vocês, em uma folha, façam a descrição, uma pesquisa, ou com as minhas próprias palavras, expliquem essas 3 novas modalidades de ensino que eu incluí aí, incluindo o CEJA, que houve alteração, que hoje são 39 unidades no estado de São Paulo, ok? Então seria o quê? Para vocês fazerem o resumo numa folha explicando como ele é, como ele ocorre, para quem ele oferece e onde ele aparece, como se faz. O CEJA, tá? O PEP, vocês podem colocar exemplo se existe alguma escola aqui na região, tem em Rio Preto. No ano passado eu tinha um aluno no EMEJA que frequentou a escola lá em Rio Preto, ele trouxe todas as atividades que ele fez nessa escola. Eu tive que anexar o prontuário e considerar as notas que foram dadas a ele, ok? E também sobre o Enseja, que é a prova feita anualmente para quem perdeu ou que não pode frequentar o EJA ou nenhuma modalidade, ele faz a prova e se conseguir média, ele vai ser certificado como aprovado no ensino fundamental ou no ensino médio, ok? Essa folha, então, eu quero avulsa juntamente com o material enviado para vocês. Um abração e até mais.